Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de relações fundamentais da trigonometria. É a questão 24 da prova de matemática de soldado da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina de 2010. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, compartilhe o vídeo com os seus amigos e também comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então vamos lá! Se cosseno de alfa é igual a 1 sobre raiz de 5, 0 é maior que alfa, alfa é menor que π sobre 2, seno de beta é igual a 3 sobre 5, 0 é maior que beta, beta é menor que π sobre 2, valor de tangente de alfa menos tangente de beta sobre tangente de alfa vezes tangente de beta é... Bom, pessoal, eu quero saber o valor de tangente de alfa menos tangente de beta sobre tangente de alfa vezes tangente de beta. Então, pessoal, essa questão trata-se de uma questão de relações fundamentais da trigonometria, onde para resolvê-la nós precisamos utilizar as identidades trigonométricas. Para mim poder resolver esta equação, pessoal, eu preciso descobrir os valores da tangente de alfa e da tangente de beta. E para isso nós vamos utilizar uma identidade trigonométrica, onde a tangente de um ângulo ela é igual ao seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Vamos começar aqui fazendo a tangente do ângulo alfa. Nós vamos utilizar a identidade trigonométrica, onde a tangente do ângulo alfa ela será igual ao seno do ângulo alfa sobre o cosseno do ângulo alfa. Observe, pessoal, no enunciado que está dizendo que o cosseno do ângulo alfa é igual a 1 sobre raiz de 5. O enunciado ele já fornece o valor do cosseno do ângulo alfa. Então eu já vou colocar que o cosseno do ângulo alfa é igual a 1 sobre raiz de 5. Agora, para descobrir a tangente do ângulo alfa, nós precisamos descobrir o valor do seno do ângulo alfa. E para isso, nós vamos utilizar outra identidade trigonométrica que relaciona o seno do ângulo com o cosseno do ângulo. Então, nós vamos ter aqui, pessoal, na identidade trigonométrica, que o seno ao quadrado do ângulo alfa mais o cosseno ao quadrado do ângulo alfa é igual a 1. E aqui nós temos condições de descobrir o valor do seno do ângulo alfa, substituindo o cosseno do ângulo alfa. Então, o seno ao quadrado do ângulo alfa mais o cosseno ao quadrado do ângulo alfa, eu sei que o cosseno do ângulo alfa é igual a 1 sobre raiz de 5. Então, abre parênteses, 1 sobre raiz de 5, fecha parênteses ao quadrado, que é igual a 1. O seno ao quadrado do ângulo alfa mais, abre parênteses, 1 sobre raiz de 5, fecha parênteses elevado ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 sobre raiz de 5 ao quadrado, corto a raiz quadrada, corto a potência quadrada. 1 sobre 5, que é igual a 1. Seno ao quadrado do ângulo alfa é igual a 1. Aqui, pessoal, 1 sobre 5 está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. Menos 1 sobre 5. O seno ao quadrado do ângulo alfa é igual a 1 menos 1 sobre 5. Aqui nós temos uma subtração envolvendo fração, onde eu preciso do denominador comum. Como aqui eu só tenho 5, ele será o denominador comum desta subtração envolvendo fração. Agora eu vou dividir pelo denominador
e multiplicar pelo numerador. Quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. 5 dividido por 1, 5 vezes 1, 5. Menos 5 dividido por 5, 1 vezes 1, 1. Então, aqui eu vou ter que o seno do ângulo alfa é igual a 5 menos 1, 4 sobre 5. E aqui, pessoal, eu tenho a potência quadrada, ela passa para o outro lado do sinal como raiz quadrada, já que eu quero obter o valor do seno do ângulo alfa. Então, o seno do ângulo alfa é igual a raiz de 4 sobre 5. Aqui, pessoal, raiz de 4 é 2 sobre a raiz de 5. Eu vou manter como raiz de 5 porque 5 não tem uma raiz inteira. Então, eu tenho que o seno do ângulo alfa é igual a 2 sobre raiz de 5. Seno de alfa é igual a 2 sobre raiz de 5. Agora, pessoal, que eu descobri o seno do ângulo alfa e o enunciado fornece o cosseno do ângulo alfa, eu tenho condições de descobrir a tangente do ângulo alfa, que é o seno do ângulo alfa sobre o cosseno do ângulo alfa. Vamos substituir os valores. Tangente do ângulo alfa é igual a seno do ângulo alfa, 2 sobre raiz de 5, sobre, ou seja, dividido pelo cosseno do ângulo alfa, 1 sobre raiz de 5. A tangente do ângulo alfa é igual a 2 sobre raiz de 5 dividido por 1 sobre raiz de 5. Aqui, pessoal, nós temos uma divisão envolvendo fração, onde eu vou manter a primeira fração, então fica 2 sobre raiz de 5. A divisão ela vai virar uma multiplicação. E aqui, pessoal, na segunda fração, eu inverto o denominador com o numerador. Então, 1 sobre raiz de 5 vai ficar raiz de 5 sobre 1. A tangente do ângulo alfa é igual a 2 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 sobre 1. Corto raiz de 5, corto raiz de 5. Ficou 2 sobre 1, ou seja, 2. Então, a tangente do ângulo alfa é igual a 2. Agora, para poder resolver a equação, eu preciso descobrir o valor da tangente do ângulo beta, onde nós vamos novamente utilizar a identidade trigonométrica da tangente do ângulo. Então, aqui, a tangente do ângulo beta, ela vai ser igual ao seno do ângulo beta sobre o cosseno do ângulo beta. Onde, pessoal, se nós analisarmos o enunciado, ele está dizendo que o seno de beta é igual a 3 sobre 5. Então, aqui eu já tenho o valor do seno de beta. Vamos colocar aqui, seno de beta é igual a 3 sobre 5. Para mim poder descobrir o valor da tangente de beta, eu preciso agora descobrir o valor do cosseno de beta. Onde, pessoal, eu vou utilizar novamente a identidade trigonométrica que relaciona o seno do ângulo com o cosseno do ângulo. Então, nós vamos ter aqui que o seno ao quadrado do ângulo beta mais o cosseno ao quadrado do ângulo beta será igual a 1. Onde eu vou substituir o valor do seno de beta para me poder descobrir o valor do cosseno de beta. Descobrindo o cosseno de beta, eu tenho condições de descobrir a tangente de beta, já que eu tenho a tangente de alfa, eu tenho condições de descobrir o valor desta equação. Então, vamos substituir o seno de beta, 3 sobre 5, aqui é o seno ao quadrado de beta, então abre parênteses, 3 sobre 5, fecha parênteses, elevado ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. Aqui, pessoal, cosseno ao quadrado de beta, ele é igual a 1. Eu já posso aqui, pessoal, fazer direto. Abre parênteses, 3 sobre 5, fecha parênteses, elevado ao quadrado, ele está positivo. Eu passo para o outro lado do sinal negativo.
Aí eu vou ter 3 ao quadrado, que é 9. Então vai ficar menos 9 sobre 5 ao quadrado, 25. O cosseno ao quadrado de beta é igual a 1 menos 9 sobre 25. Aqui eu tenho uma subtração envolvendo fração, onde eu preciso do denominador comum. Como aqui eu só tenho 25, ele será o denominador comum. Então é sobre 25. E agora, pessoal, eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. 25 dividido por 1, 25, vezes 1, 25, menos 25 dividido por 25, 1, vezes 9, 9. Então, aqui eu vou ter o cosseno de beta, que é igual a 25 menos 9, 16, sobre 25. Aqui, pessoal, está como potência quadrada, passa para o outro lado do sinal como raiz quadrada. Então, eu tenho que a raiz de 16, pessoal, é 4 sobre a raiz de 25, que é 5. Portanto, o cosseno de beta é igual a 4 sobre 5. Vamos colocar aqui do lado. O cosseno de beta, que é igual a 4 sobre 5. Agora que eu descobri o cosseno de beta, 4 sobre 5, o enunciado já fornece o seno de beta, 3 sobre 5. Eu tenho condições de descobrir a tangente de beta, que é o seno de beta sobre o cosseno de beta. Então, a tangente de beta é igual ao seno de beta, que é 3 sobre 5, sobre, ou seja, dividido pelo cosseno de beta, que é 4 sobre 5. A tangente de beta é igual a 3 sobre 5 dividido por 4 sobre 5. Observe que aqui nós temos uma divisão envolvendo fração, onde, pessoal, eu mantenho a primeira fração, 3 sobre 5. A divisão ela vira uma multiplicação, então fica vezes 4 sobre 5, eu vou inverter o denominador com o numerador da segunda fração. Então, 4 sobre 5 vai ficar 5 sobre 4. A tangente de beta é igual a 3 sobre 5 vezes 5 sobre 4. Corto 5, corto 5, ficou 3 sobre 4. Então, pessoal, agora que eu descobri o valor da tangente de alfa, que é igual a 2, e eu descobri o valor da tangente de beta, que é igual a 3 sobre 4, eu vou substituir os valores na equação, e aí eu tenho condições de descobrir o valor da tangente de alfa menos a tangente de beta sobre a tangente de alfa vezes a tangente de beta. Então, vamos lá. A tangente de alfa eu descobri que é 2, menos a tangente de beta, que é 3 sobre 4, sobre a tangente de alfa, que é 2, vezes a tangente de beta, que é 3 sobre 4. 2 menos 3 sobre 4, aqui, pessoal, nós temos uma subtração envolvendo fração, onde eu preciso do denominador comum. Como aqui eu tenho apenas o 4, ele será o denominador comum. Então, eu coloco sobre 4. Agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. 4 dividido por 1, 4 vezes 2, 8. Menos 4 dividido por 4, 1 vezes 3, 3. Sobre, ou seja, dividido, 2 vezes 3 sobre 4, 2 vezes 3, 6, sobre 4. Observe aqui, pessoal, que novamente nós temos uma divisão envolvendo fração, onde eu vou manter a primeira fração, aqui, 8 menos 3, 5, sobre 4. A divisão ela vai virar uma multiplicação,
eu vou inverter o denominador com o numerador da segunda fração. Aqui, pessoal, 6 sobre 4, então vai ficar 4 sobre 6. 5 sobre 4 vezes 4 sobre 6, corto 4, ficou 5 sobre 6. Portanto, pessoal, o valor de tangente do ângulo alfa menos tangente do ângulo beta sobre a tangente do ângulo alfa vezes a tangente do ângulo beta é 5 sobre 6. Vamos aqui analisar as alternativas. Alternativa A, 3 sobre 5, 3 sobre a raiz de 5? Não. Alternativa B, 5 sobre 6. 5 sobre 6, a alternativa correta é a alternativa B. Pessoal, essa questão trata-se de uma questão de relações fundamentais da trigonometria, onde nós utilizamos a identidade trigonométrica da tangente do ângulo, que é igual ao seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo, e nós utilizamos a identidade trigonométrica do seno do ângulo mais o seno ao quadrado do ângulo, mais o cosseno ao quadrado do ângulo, que é igual a 1. Pessoal, é muito importante você saber, você memorizar essas identidades trigonométricas, porque elas são muito comuns aí em questões de relações fundamentais da trigonometria. Essa foi a questão.